Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Clube Cinema. E nesse primeiro bloco, como eu prometi, vamos falar sobre o Espaço Infinito que está chegando aos cinemas neste final de semana. Vamos conversar com o diretor Léo Belo e com sua protagonista, Gabriele Lopes. Léo, seja muito bem-vindo ao Clube Cinema. Gabi, bem-vinda também. Muito obrigada. Obrigado. Léo, Prazer, gente. Desculpa. não, que é isso, tá, aqui tá tranquilo. A gente vai começar a conversa assim mesmo. Léo, primeiro parabenizar pelo filme, tá? Eu acho que é importante a gente ter narrativas diferentes no Brasil rolando, né? Estreando, enfim, e tratar de um assunto tão importante como a saúde mental, né? Num drama, assim, enfim, num momento em que todo mundo tem os seus problemas e precisa falar deles. Eu queria que você começasse a nossa conversa falando um pouco sobre a ideia, né, do espaço infinito. Como foi que surgiu essa ideia? Como foi que chegou esse projeto em você? Como foi que você tocou esse projeto até ele chegar finalmente nos cinemas? É um prazer estar aqui. O Espaço Infinito é o meu primeiro longa-metragem de ficção, né? E de todos os temas, eu sempre quis abordar a questão da saúde mental, né, nessa pesquisa de ter atravessado também um momento na minha vida muito difícil. E aí a gente se aprofundou, porque a questão da saúde mental é um grande tabu ainda na sociedade, tem um grande estigma, e eu queria trazer o filme nessa questão de trazer como uma condição humana. E o mais interessante que eu queria trazer o filme, a proposta a narrativa para trazer no cinema era através de quem estava vivendo esse delírio, né? Do personagem que estava vivendo esse delírio. Então era como desmistificar um surto psicótico, como você trazer para as telas do cinema a questão da saúde mental de uma forma humana e é muito cinematográfico também, né? Então, foi um processo que eu comecei em 2016, quando eu comecei a desenvolver o roteiro, aí entrei em muita pesquisa de laboratórios. A gente fez um laboratório com a Gabi em clínica de saúde mental e foi importantíssimo para a gente chegar no personagem. Então, foi um processo muito longo, assim, até agora tá compartilhando no cinema. A gente finalizou o filme, tava pandemia ainda, então a gente estava nesse processo. Inclusive, a pandemia foi um momento que as pessoas também começaram a olhar mais para a saúde mental de uma forma mais profunda, porque exigiu muito da humanidade esse momento. E então eu acho que o mais interessante é a jornada de uma astrofísica, porque o filme trata também de uma cientista brasileira, né? O filme fala sobre uma mulher cientista brasileira que está pesquisando uma estrela no espaço, então também tem esse recorte de falar sobre as cientistas brasileiras e, e tem toda essa jornada, assim, foi muitos anos de trabalho para poder compartilhar com vocês agora, né? Gabriele, eu queria começar conversando sobre a sua questão tanto da pesquisa, né, quanto do seu mergulho dentro do que você fez junto com o Léo para chegar até a sua personagem, para chegar até a sua interpretação, mas o quanto é importante a gente passar para as pessoas um sentimento no qual elas não conseguem ver, né? Só quem sente é você, né? Isso é muito evidente hoje em dia, às vezes que as pessoas não levam em consideração a dor das outras só porque elas não vendo uma ferida aberta, enfim, não vê nenhum tipo de nada quebrado, né? Mas a gente sabe que dentro da gente está acontecendo coisas muito fortes, né? E como foi essa pesquisa e como foi levar isso à tela, né? Essa dor invisível, né? Mas muito forte para a personagem, para você, no caso, como Nina, a astrofísica. Bom, primeiro, né, prazer em estar aqui conversando com vocês. E tudo começou, o Léo me trouxe livros, né, onde eu pudesse fazer já a primeira abordagem, livros falando também da astrofísica, fiz laboratório na UNB, né, no departamento de astrofísica também, de ciência e tal. Tive o acompanhamento do professor Ivan, então a gente teve também todo esse trabalho aí que envolveu
pessoas assim de notório saber, né, tal, para me ajudar na parte, digamos assim, externa. E na parte interna, além dos ensaios, o Léo é um diretor super criativo e que também dá liberdade para, me deu muita liberdade. Então, a gente foi fazendo experiências. Eu fiz um laboratório na Ananquê, que também é o Hospital Dia, e foi fundamental também para poder entender, porque é o que eu falo, é um sofrimento psíquico. Então, o nosso objetivo maior é, foi chegar nessa questão do sofrimento psíquico, que é algo que todos nós, como você bem mencionou, sentimos. Então, independentemente se o seu transtorno é esse ou aquele, a gente, o nosso objetivo era trabalhar de uma forma onde a gente chegasse nessa dor humana. E foi como o Léo falou, foi um mergulho, né, Léo? Foram várias experiências, mas para mim sempre foi como também uma pintura, porque o Léo já tinha tudo muito bem definido, o roteiro é muito imagético, né? Já chegou para mim já com muita construção de imagem. Então, além de tudo, foi muito divertido. Além da dor, né, para você saber, foi bem divertido também, porque existe a paixão do meu lado, né, esse amor pela arte da interpretação. Então, ao mesmo tempo que eu sofria, paralelamente, eu me divertia. Mas eu me preservava, a gente trabalhou com questões assim do silêncio, dos tempos. Isso foi muito importante para a gente, achar os tempos, né? E eu consegui dar voz para Nina. Isso é a nossa cereja do bolo, eu acho. Acho que é muito importante a gente falar também, tanto, acho que o Léo pode comentar um pouco também, e você, Gabriel, que é a questão não só da saúde mental, não só que a gente tá falando disso, mas também do papel da mulher numa sociedade no qual a maioria são homens, pesquisadores, né? E você tem um papel, assim, todas as mulheres podem estudar, podem, enfim, chegar onde elas querem chegar, mas às vezes são travadas, né, pelo sistema, enfim. Saiu uma pesquisa recente de que as mulheres são minoria no mercado de pesquisa, no mercado de mestres, enfim. E isso, infelizmente, ainda ocorre, né? Sim, dentro da pesquisa mesmo, o professor comentou comigo que tinha pouquíssimas mulheres estudando, né, na graduação, no mestrado, e normalmente esse tipo de trabalho a gente, eu vou falar a gente porque eu já me sinto a Nina de novo, mas Uhum. você é bolsista, né? Então, mas as mulheres são minoria, é minoria mesmo. Mas tem uma questão que eu achei muito bonita quando o Léo me abordou para trabalhar, que ele falou assim, Gabi, eu sempre pensei nessa personagem sendo um corpo feminino, sendo uma voz feminina. E naquele momento eu me lembro muito bem que a gente ainda não falava tanto sobre o protagonismo feminino, né? Nas telas, né? Vamos dizer assim, até para dar voz às personagens. E eu falei, e aquilo me encantou. Eu falei assim, Léo, é incrível esse seu pensamento, porque é, a gente ainda é. Aí eu argumentei com tudo isso que você falou, a gente ainda é minoria, então que bonito, obrigada. Hoje tá, a gente fala mais, mas naquele momento a gente não falava tanto desse protagonismo. Então, acho que é bem pertinente, acho que o Léo acertou assim no alvo para a gente hoje não só como mulher tá aqui representando uma cientista, mas também um ser humano que passa por todas as emoções que a Nina passa, como uma profissional da minha área, né, uma atriz, que eu tenho um espaço maior também, que é esse filme. A Nina é praticamente assim, ela conduz toda a história, né, Léo? O que você acha? Léo? É, porque para mim, assim, o mais essa questão do protagonismo, de trazer feminino, foi uma busca de ilustrar também a importância que a gente tem que dar para cientistas brasileiras, né? E aí a gente fez toda essa pesquisa com o professor da UNB, que era um astrofísico, a Gabi começou a assistir umas aulas como um ouvinte, a gente começou a chegar nesse lugar,
E a questão da saúde mental foi uma coisa muito rica quando eu falei, cara, quero fazer um filme no qual a gente vivencia a estrutura narrativa do filme, está calcada no processo de vivência, de quebra de realidade que a Nina está vivendo. Então, assim, como que eu construo não através da razão? Assim, o mais interessante de falar da loucura, eu falei, eu estou falando sobre a loucura, entre aspas, né, na questão da saúde mental, mas que não deixa de ser, que é chamado como loucura. Eu falei, mas como é que eu conto essa história? Pelo ponto, porque a maioria dos filmes que aborda esse tema ele está muito calcado na razão, né? Então você vê, tipo, você vai ver uma pessoa que está sofrendo aquilo, mas é sempre pelo ponto de vista da razão. Eu falei, não, então assim, vamos mergulhar dentro do protagonismo da Gabi, né? Fazendo a personagem da Nina, e mergulhar nesse universo de quem está vivendo essa quebra de realidade. Por isso que o filme tem esse mundo fantástico, ele tem esse universo do delírio, esse universo fantástico até a estrutura narrativa dele não é uma estrutura narrativa clássica, porque o mais interessante era poder tentar compartilhar uma vivência que é muito subjetiva, né? A questão da loucura, cada um tem a sua, né? A questão da saúde mental, do sofrimento psíquico, cada um tem o seu. Então é tudo muito subjetivo e lírico também ao mesmo tempo, né? Quando você traduz isso. Mas eu acho que sou muito feliz de poder trazer para a tela também um tema sem ser marginalizado, porque a questão da loucura, a questão da saúde mental, muitas vezes ela acaba sendo marginalizada no próprio cinema mesmo, porque ou a pessoa morre ou a pessoa mata, e você não vê uma evolução, uma transformação, você sempre fica reforçando esse estigma que a gente já vive, né? Então trazer a vida como um espectro humano, como uma condição humana, trazer a condição mental, a saúde mental como um processo e olhar para ela, foi um processo muito investigativo e muito profundo, porque primeiro eu queria entender o que que a Gabi sentia como Gabi, não como atriz, né? E depois é ela interpretando a Nina. Então, qual é o sentimento que ela daria para essa quebra de realidade e como que ela construía a partir disso, né? Então, qual que seria esse tom que a gente teria que trazer para o filme? Então, foi um processo, além da questão da astrofísica, foi um processo bastante grande de pesquisa, né? Posso só complementar com um detalhe? Claro. Foi interessante porque quando eu fiz essa pesquisa, esse laboratório dentro da clínica, eu falei com a psiquiatra lá, né, os terapeutas, falei, gente, será que eu falo que eu sou Janina? Porque normalmente quando eu faço laboratório eu entro como personagem, eu não entro como a minha figura. Aí a terapeuta lá falou assim, não, Gabriele, fala a verdade, aqui a gente trabalha com a verdade. A gente começou a roda lá, aí eu falei, eu sou a Gabriele, eu vou fazer um filme, eu faço a Nina, aí o pessoal, ah, tá. Então, assim, naquele momento eu peguei a confiança de todo mundo, sabe? Eu fui fazendo, porque lá dentro é tão bonito o processo, a gente. Ai, meu Deus, eu espero que a gente consiga passar isso, porque é tão lindo, é tão poético, assim, no sentido do cuidado humano, né? Então a gente tinha aula de teatro, aula de corpo, momento de leitura, e nesses momentos eu fui pegando a confiança dos meus novos amigos, e ali eu fui coletando histórias. Então a Nina também é um compilado, ela tem a espinha, o esqueleto dela total, né? Mas ela também é um compilado de muitas pessoas. Eu não me sinto só. Quando eu fazia a Nina, não sei, parece que tinha muita gente comigo, assim. Bonito. Léo, eu quero falar, né, agora, quero falar sobre uma coisa muito importante dentro do cinema nacional que a gente vê nos mercados internacionais com bastante força, que são os incentivos à produção dos filmes, né? E você falou aí que seu filme começou com um projeto em 2016, foi finalizado durante a pandemia, a gente fala início a 19, 20, e está chegando às telas em 2023, né? A gente sabe o quanto é tão penoso, né, esse processo. Mas é importante que se tenha incentivos, né? E esses incentivos se transformem
ideias em filmes e narrativas, a gente possa discutir os vários Brasis e as várias histórias que a gente possa contar aí. E o seu filme teve um incentivo, né, importante para poder chegar aqui às telas finalmente. Pois é, Daniel, isso é uma questão fundamental para o cinema brasileiro, porque você vê que um filme gera muito emprego, assim. Então a gente estava num momento de crescência no cinema brasileiro, com as produções, que você vai fazer mesmo sendo um filme de baixo orçamento, um longa-metragem, que nem o caso do Espaço Infinito, é um filme que você vai gerar 300 empregos indiretos. Então, essa cadeia produtiva de fazer cinema é uma coisa que no mundo inteiro gera muito recurso, que gera muita coisa, e, infelizmente, a gente no Espaço Finito a gente teve dois apoios. Um apoio do Fundo de Apoio à Cultura, que é do Distrito Federal, que o filme é de Brasília, e um dinheiro do Fundo Setorial da Ancine, né? Esse recurso federal. E assim, a gente vê, por exemplo, no caso de Brasília, às vezes você não tem uma constância de edital. Tem um ano que tem um edital, depois do outro ano não tem um edital. Então, assim, aí 2 anos sem edital, aí depois tem um ano. A Ancine mesmo ficou, acho que, um período gigantesco de vários anos sem nenhum edital, agora que retomou. Então, assim, é muito difícil para o realizador brasileiro você enfrentar a política pública, porque a gente fica refém agora hoje tem edital, não tem edital, esse ano vai ter, esse ano não vai ter, não tem uma constância, porque está muito relacionado ao projeto de governo, né? Só que no mundo todo, você sabe que a produção cinematográfica, por exemplo, no caso da França, dos outros países, de alguns países da Europa, você tem um Coreia também. incentivo, a Coreia, você tem um incentivo direto, então você vai revelando novos artistas, você vai fazendo. E eu acho que a mais importância da produção cinematográfica é o registro da memória, da cultura de um país, do tema. E tem os seus filmes também que têm uma relevância comercial, tem os filmes que têm relevância, e tem uns filmes que têm relevância artística, né? Então, assim, o incentivo. Para a produção cinematográfica é fundamental. Acho que a gente estava crescendo muito assim, a produção cinematográfica no Brasil teve uma queda muito grande por uma questão de mudança de governo ideológica, que foi muito pesado, que a gente atravessou um momento muito difícil, ainda teve uma pandemia e tudo mais, mas sem o fomento público, sem os editais, sem a produção, é muito complicado, assim. Então, acredito que agora, tomara que a gente fortaleça de novo, agora que a gente tem o Ministério da Cultura de novo, eu acho que a Ancine também tem que respirar com mais calma e também acabar com essa perseguição, como se fosse um trabalhador de cinema que faz série, que faz cinema, é muito trabalho, é muita dedicação, uma vida de empenho que a gente tem que ter esses mecanismos do governo e até para gerar emprego, para gerar produtividade, para o registro da sua memória, para o registro da sua língua. Então, assim, é fundamental, assim, a política pública é fundamental os editais. Uma pena a gente ter atravessado esse momento que teve uma escassez muito grande e uma falta de conhecimento e de olhar para esse setor e entender que é um setor que não só tem a questão da importância, mas gera recurso e que né, movimenta muita coisa para a economia, para a cultura, né? Então, é isso, Daniel. É isso. Então, pessoal, é importante dizer também que tudo isso volta como imposto, volta como emprego, volta. Não é só o dinheiro pelo dinheiro investido, não, né? Isso é importante citar também e deixar bem claro para as pessoas que não entendem como funcionam esses mecanismos ou não querem entender, né? Então, Léo, eu quero te parabenizar pela estreia, Gabriela, muito, muito, muito mesmo. Muito obrigado por falar com vocês, por ter essa oportunidade de trocar ideia sobre o Espaço Infinito, pessoal. Tá em cartaz nos cinemas, tá? Um filme que tem a produção da Machado Filmes, que tem a distribuição da Pandora Filmes e que é mais uma opção no meio dos blockbusters americanos aí que você pode escolher e de maneira mais sábia sair um pouco da mesmice, né? Então é isso. Léo, muito obrigado. Depois da nossa conversa aqui, a gente vai passar o trailer do filme para todo mundo se envolver mais com o seu filme. Muito obrigado, viu, Gabriela? Obrigada Obrigado, também. Daniel. Lembrando que cultura é educação, então tem muitas camadas aí. Sem dúvida. Léo, obrigado, viu, mais uma vez. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Pessoal, esse foi o primeiro bloco do Clube de Cinema aqui na TVC. Eu sou Daniel Herculano e
Daqui a pouco tem mais. A gente tá cuidando de você, tá? Vai ficar tudo bem. É a minha pesquisa. Deixa eu ficar só mais 2 meses. Nina, a sua bolsa acabou. Você tem que sair. Ivan, por favor. O que, pai? Olha, pai, uma estrela. Não é uma estrela, é o planeta Júpiter. Então, por que parece uma estrela? Porque ele tá tão longe e fica tão pequenininho que parece uma estrela. Estamos de volta, segundo bloco aqui do Clube Cinema da TVC. E agora a gente está conversando, como a gente falou, com o Eduardo Wanmacher sobre a estreia do seu filme, que está em cartaz agora, Depois de Ser Cinza, distribuição da Vitrine Filmes. Seja bem-vindo, Eduardo, ao Clube Cinema da TVC. Eu sou Daniel Herculano. Olá, obrigado pelo espaço. Prazer conversar contigo. Eduardo, vamos começar falando sobre o projeto, né? Como foi que é um roteiro do Léo Garcia, né? Produção do Frederico Mendina. Eu queria que você falasse um pouco a produção da Pironauta, né? Pironauta Produções, com a distribuição da Boulevard Filmes, Vitrine Filmes. Queria que você falasse um pouco como foi que esse projeto chegou para você pegar, colocar a mão na massa e começar a pensar ele nas telas. Tudo bem. Eu fui convidado pelo produtor a participar como diretor desse projeto. Quando eu entrei em contato, já existia um argumento do Léo Garcia e logo em seguida já existia uma primeira versão desse roteiro. E aí, a partir dali, sim, eu comecei a me envolver na narrativa do filme, porque levou alguns anos para a gente conseguir verba de financiamento. E aí, nesse tempo, a gente foi moldando a história, né? E foi desenvolvendo essa narrativa, sempre dentro de uma essência do que já estava criada. Quando a gente olha o filme hoje, quando a gente olha lá para trás, faz bastante tempo, né? Dessa primeira ideia do Léo Garcia, eu vejo que a essência dos 4 personagens da obra permanece, né? Então, para mim, era um projeto essencialmente sobre 4 pessoas, que a gente ia desenvolver essa narrativa não linear, né? Um projeto que propõe uma narrativa toda fragmentada de tempo, e aí, a partir disso, a gente foi desenvolvendo até conseguir produzir. A gente filmou em 2017, né, o filme. E aí teve essas trocas de governo, teve pandemia, teve uma demora para a gente conseguir verba de finalização e, por fim, verba de lançamento, né? Essa verba de lançamento chegou só esse ano. Então, aí sim, a gente oficialmente lança o filme comercialmente, né? Do jeito que eu acho que ele merecia, né? Porque era um projeto de muitas pessoas e que levou muito tempo, né, para acontecer. Então, foi desse jeito que eu entrei. E você se envolveu, por exemplo, na escolha do casting, na formação do elenco, porque a gente tem como pilares, né, 3 histórias, né, ah, que elas basicamente contam a história, né, enfim. E são 3 mulheres diferentes que se envolvem com o mesmo homem. Enfim, é uma história entrelaçada, mas são 3 histórias, né? Então Uhum. elas têm cada uma a sua força, né? E você teve algum tipo de ingerência, participou do casting, como foi seu envolvimento também com a escolha do elenco? Eu escolhi o elenco, né? E começou pelas meninas. Elas muito cedo entraram no projeto. Como levou muito tempo para filmar, elas permaneceram no projeto nesse meio tempo e também alimentaram essas personagens, né?
E elas estavam bem desenhadas no roteiro, né? Então elas foram assim compondo com o tempo essas mulheres. Mas eu escolhi até por uma questão cinematográfica mesmo, né? A Elisa Volpato, eu já conhecia ela daqui de Porto Alegre, né? E depois ela fez carreira em São Paulo. E aí, a partir de alguns filmes, eu escolhi a Branca Messina e a Silvia Lourenço, né? E o João demorou muito para ele entrar, porque teve troca de ator masculino ao longo do projeto, né? Teve umas 3 pessoas ali que se envolveram, enfim, e aí chegou no João, já mais aos 45 do segundo tempo, e eu encontrei com ele no Rio de Janeiro, a gente conversou lá, e eu senti que era ele, assim, quando terminou essa conversa, eu sabia que ele ia fazer o filme, e ele é ator de Brasília, né? E ele foi uma indicação do montador do filme, que é o Bruno Carboni. Então essas coisas de cinema acontecem, né? Desse jeito. E ele entrou de cabeça, ele é um ator muito inteligente, um ator de uma qualidade cênica incrível, né? E ele entrou e entendeu aquelas atrizes e se relacionou de uma maneira particular com cada uma delas. E aí se estabeleceu uma confiança muito grande desse cast do filme, né? Para a gente fazer todo esse processo de filmar primeiro na Croácia e aí depois no Brasil. Então, para mim, escolher ator é fundamental, porque para mim, a minha relação como diretor em primeiro lugar, essa relação com o elenco, né? E todas as outras coisas da direção, eu acho que elas podem ser divididas com tanta gente que a minha atenção fica mais nessa questão mesmo do elenco. E eu tenho uma admiração enorme por cada um deles, né? Bom, a gente está falando aqui com o diretor Eduardo Van Macker, estreia nos cinemas com Depois de Ser Cinza, tá? Um filme que conta a história de 3 mulheres completamente distintas, que têm uma coisa em comum, que se amam e se relacionam com o mesmo homem, né? Então, sob esse ponto de vista das mulheres, através da estrutura trincada de idas e vindas no tempo, a gente descobre a história, finalmente, do Raul, né? Que é o, digamos assim, o protagonista masculino. Eduardo, você citou aí o Bruno Carbone, engraçado. Eu entrevistei o Bruno Carbone para falar do Acidente aqui já, né? Filme que ele estreou na direção, ele é o seu montador. E ele teve aqui em Fortaleza, no Cine Ceará, muito legal essa troca de formação e conhecimento, né? E ele até brincou essa semana que 3 filmes no qual ele participou, coincidentemente, estavam estreando em cartaz, um deles era o Uhum. Depois de Ser Cinza, né? E tem essa importância da montagem no teu filme, né? Porque, como a gente falou aqui na sinopse, tem a questão das idas e vindas e da construção da gente descobrir quem é o Raul, né? Então, o personagem no qual as mulheres se envolvem, né? Mas você falou também sobre a questão do financiamento, Eduardo. A gente sempre fala aqui no Clube do Cinema sobre essa importância, né? De quanto é penoso o filme conseguir chegar às telas em tempo hábil, enfim, depois de tanto tempo de produção. E as pessoas têm que entender que existem editais de pré-produção, de produção do filme, e de finalização e de distribuição, né? E você citou Uhum. várias delas. Queria que a gente pudesse bater nisso para as pessoas entenderem a importância de como esses editais se transformam em empregos, se transformam, enfim, uma série de coisas, além do produto final, que é a narrativa que a gente vai ver na tela, né? Então, é uma jornada longa fazer um filme, sempre é, e alguns mais, né? Eu acho que o nosso sofreu com o tempo por uma série de questões, né? E o primeiro edital que ele ganhou foi lá por 2009, 2010, que era um edital de desenvolvimento. E aí, com ele, a gente fez o projeto do filme, fez um teaser, e ali começou essa jornada, né? E depois ele teve, então, um edital em 2015 de financiamento, que a gente só conseguiu viabilizar a filmagem em 2017. E depois ele teve, então, mais 2 editais, que era um edital de finalização e um edital, enfim, de lançamento, que a gente ganhou ele, ou seja, entrou essa verba de lançamento em 2023, né? Então, assim, foi realmente uma jornada muito longa para a gente conseguir alcançar. E lembrando o seguinte, a gente fez um filme com um orçamento que a gente chama de baixíssimo orçamento, né? Então, era menos de 1 milhão que a gente, naquele momento, realizou um filme que uma parte da equipe viajou para a Croácia para filmar, com uma equipe base lá, e depois a gente fez todo o resto da filmagem em Porto Alegre, né? E isso tudo na época com menos de 1 milhão. Hoje, se a gente pensar num filme de baixo orçamento, seria impossível viajar para a Croácia e conseguir realizar essa parte do filme lá, né? Provavelmente a gente não faria isso hoje.
Então, além de que foi um risco, de certa forma, financeiro do filme fazer isso, foi, na verdade, um golpe de coragem da produção de bancar isso, né? Porque isso estava lá no roteiro do Léo desde o início. Ele tinha escolhido a Croácia, ele, roteirista, viajou para lá e escreveu aquela parte Croácia lá, e o que a gente vê no filme é basicamente o trajeto que o roteirista fez, né? Então, daí depois a gente volta para Porto Alegre e faz tudo isso. Então, esses financiamentos, eles são importantes porque tudo é muito caro no cinema. E o cinema se tornou muito mais caro nos últimos anos, né? A própria verba de lançamento, ela, se não existir, a gente não consegue fazer pré-estreia, botar em sala, fazer material de divulgação, mexer com o elenco, né, de pagar passagem, hospedagem para fazer essas comunicações. Então, é um processo longo porque ele é muito caro também. E a gente conseguiu fazer tudo isso e esperou para isso acontecer, né? Isso também foi uma posição do produtor. Ele disse assim, enquanto essa verba de lançamento não entrar, a gente vai esperar e eu quero fazer um lançamento digno para o filme, já que a gente levou tanto tempo, né? Eu quero assim poder lançar o filme comercialmente como ele deve ser lançado, né? E foi isso que aconteceu e é isso que está acontecendo desde ontem, né? Esse lançamento comercial depois de 2 pré-estreias, uma em São Paulo e uma em Porto Alegre, tudo essa semana. É importante a gente ressaltar que depois de Ser Cinza, né, esse drama nacional que conta a história de 3 mulheres que se envolvem com um homem, o Raul, que passa parte na Croácia, parte no Brasil, ele está em cartaz nos cinemas, é mais uma opção do cinema nacional, né, frente a milhões de blockbusters aí que a gente sabe que inundam o cinema com um bom entretenimento, mas que infelizmente é irreal essa competição, né, Eduardo? Infelizmente, né? Mas seu filme está em cartaz e é uma opção para aqueles que querem ver algo diferente, uma narrativa do cinema nacional. Isso aí. Sim, né? A gente agora lança em grupo de salas pelo Brasil e a distribuidora ela também faz essa divisão de salas ao longo de um período, vamos dizer, de um mês, né? Então, na primeira semana entra em algumas salas, na segunda semana se negocia outras salas. Nesse momento a gente está em algumas praças como Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre, né? Mais algumas cidades. E depois vai para uma próxima leva de capitais e de cidades, onde tem esse tipo também de perfil de sala, né? Salas de arte ou em espaços culturais, né? E, claro, entra em shopping, entra em espaços como Itaú, né? E que tem várias salas pelo Brasil. Mas é isso, é um trabalho muito de formiguinha da distribuidora de conseguir esses espaços num momento também que é um momento que a gente está passando por um fenômeno cultural e comercial, né, que é o lançamento de 2 grandes blockbusters, né? Então, assim, isso ainda diminui mais essa capacidade da gente adquirir espaços para exibir filmes como esse, né? E ao mesmo tempo a gente está tendo essa coincidência, alegria e vigor de estar lançando na mesma semana 3 longas-metragens aqui em Porto Alegre, longas gaúchos que estão também distribuídos em salas pelo Brasil, né? Então tem uma comemoração aí interna aqui em Porto Alegre desse fenômeno aí que é um lançamento, inclusive o filme do Bruno Carbone, que lança, acho que dia 24 de agosto, que é O Acidente. Isso. Né, que é um filme muito interessante, tem um roteiro muito contundente, né? E também vi o filme em uma certa pré-estreia aqui, né? Então é bacana assim que tem de novo, né, uma leva de filmes que renascem aí depois de alguns anos, né, e conseguem ser lançados. É isso, pessoal. Terminando nossa conversa aqui com o Eduardo, a gente vai ver o trailer depois de Ser Cinza. Ele vai estar em cartaz aqui em Fortaleza, no Cinema do Dragão do Mar, através da sessão Vitrine de Cinema. Isso é muito importante, né? Que a Vitrine sempre traz filmes interessantes, faz a sua escolha com filmes nacionais de vários estados e agora está trazendo um filme de Porto Alegre, depois de Ser Cinza, aqui para o Cinema do Dragão. Eduardo, muito obrigado pela conversa, tá? Parabéns pelo filme e a gente se fala no seu próximo projeto. Muito obrigado, obrigado pelo espaço aí. Vamos ao cinema, por favor. Apareçam este final de semana nas salas para dar uma vida extra aí para Depois de Ser Cinza. Muito obrigado pelo espaço. É isso, pessoal. Muito obrigado.
a quem acompanhou o Clube do Cinema dessa semana. Nesse segundo bloco a gente falou com o Eduardo Manmarker, que falou sobre Depois de Ser Cinza, que está em cartaz nos cinemas e vai chegar aqui no cinema de Fortaleza através do Cinema do Dragão do Mar, tá certo? E agora vocês ficam com o trailer do filme e semana que vem a gente se vê. Tchau! Um de nós tem que ter coragem de mudar. Então eu tô fazendo isso. Quero te dizer que eu não volto nunca mais. Você não estava em congresso nenhum na Alemanha. E daí? E daí que você não tinha motivo nenhum pra mentir pra mim. Nem me conhecia. Quer dizer que agora a gente só pode mentir pra quem conhece. Espero que não tenha machucado ninguém. Suzy. O que tem? Vocês são muito próximos? Você já te apaixonou por algum amigo teu? Tô me sentindo uma velha nessa festa. Para, Suzy. Fui lá no Fumódromo, te procurei, te liguei, deu caixa Suzy, tava postal. muito quente lá dentro, tinha muita gente, não tava legal. De novo essa história? Além de beber, tu usou outra droga? Não dá nada, não. Feliz aniversário. Foi a André quem escolheu. Ela tá com saudade. Quer te ver. João, eu decidi, eu não vou mais pra Paris. Uma oportunidade dessa pode aparecer só uma vez na vida. Tô indo pra Santarém. Um dia eu volto. Só não sei quando. Você não vai me dizer o que você veio fazer aqui? O que tu precisa saber sobre mim? Eu devia ter deixado você se jogar nas pedras, isso sim. Sensação que eu tenho é que eu vou morrer. Tu pensa muito na morte?